Em 1947, o almirante Richard Byrd partiu para a Antártida com 4.700 homens, 13 navios de guerra e 33 aeronaves. Era a maior expedição militar ao continente gelado da história dos Estados Unidos. Estava planejada para durar 8 meses. Voltou em 8 semanas, sem explicação convincente, sem relatório público completo, classificado. O que encontraram lá embaixo que fez a maior potência militar do planeta recuar em silêncio? Para entender o que está sob aquele gelo, precisamos primeiro entender quando ele chegou. Porque a Antártida nem sempre foi assim. Há aproximadamente 35 milhões de anos, o continente começou um processo gradual de glaciação. Mas existem evidências geológicas de que esse processo não foi linear nem uniforme. E há 12.800 anos, algo acelerou tudo de forma catastrófica. Em 2007, uma equipe de mais de 50 cientistas publicou na revista PNAS, uma das mais respeitadas do mundo, a hipótese do impacto do Younger Dryas. Em 4 continentes, em sítios arqueológicos datados do mesmo período, foram encontradas as mesmas assinaturas físicas. Nanodiamantes formados apenas por impacto de altíssima pressão, irídium de origem extraterrestre, esferas de platina e vidro cósmico fundido por temperaturas acima de 2.000 graus. Da América do Norte ao Chile, do Oriente Médio à Europa Ocidental, a mesma camada, a mesma data. Um cometa fragmentado atingiu as calotas de gelo do hemisfério norte. O impacto foi tão violento que desencadeou o derretimento em cascata de geleiras continentais. O nível do mar subiu 130 metros em poucos séculos. Megafauna extinta, civilizações costeiras apagadas. O mundo foi reiniciado. Mas aqui está o dado que muda tudo. Se esse impacto aconteceu há 12.800 anos, e se a Antártida estava em condição diferente antes disso, então existe uma janela temporal em que o continente era habitável. Essa não é apenas uma hipótese de conspiracionistas. É o que Charles Hapgood propôs em linguagem científica no livro Mapas dos Reis do Mar Antigo. E Albert Einstein, ao ler o manuscrito antes da publicação, considerou a hipótese séria o suficiente para escrever o prefácio. Einstein, o prefácio, isso não é nota de rodapé. Hapgood argumentou que a crosta terrestre, a camada externa rígida do planeta, pode se deslocar em relação ao manto em períodos relativamente curtos. Isso explicaria por que existem evidências de mamutes congelados com vegetação subtropical ainda na boca. Por que mares que hoje são árticos continham vida aquática de clima temperado? E por que a Antártida, hoje soterrada sob 4 quilômetros de gelo, tem um mapa que alguém desenhou quando ela estava exposta? Esse mapa existe. Em 1513, em Constantinopla, um almirante da Marinha Otomana chamado Hacı Muhyiddin Piri produziu um mapa mundi em pele de gazela. O mapa mostra a costa sul da América do Sul com precisão razoável para a época e mostra um continente ao sul com uma costa detalhada que só poderia ser a Antártida. O problema é que a Antártida foi oficialmente descoberta em 1820 e o mapa data de 1513. 307 anos antes. Piri Reis documentou que não descobriu essas terras. Ele compilou o mapa de fontes muito mais antigas, fontes que chegaram até ele por rotas que ele mesmo não conseguiu rastrear completamente. Em 1958, durante o Ano Geofísico Internacional, o mapeamento sísmico do continente antártico revelou pela primeira vez a costa da Antártida sob o gelo, como ela realmente é. Os contornos batem com o mapa de Piri Reis. A pergunta que nenhum historiador convencional responde de forma satisfatória é esta: quem mapeou a Antártida quando ela não tinha gelo? E quando exatamente isso foi? Mas antes dos americanos, houve outro grupo que foi até lá com intenção que vai além da ciência. Em 1938, um ano antes de iniciar a Segunda Guerra, a Alemanha nazista enviou uma expedição ao continente antártico. O navio Schwabenland saiu de Hamburgo em dezembro. A missão foi batizada de Neuschwabenland, reivindicando um território de 600 mil quilômetros quadrados para o Terceiro Reich.
A frota de aeronaves da expedição sobrevoou e fotografou uma área enorme do continente. Mas o que pouca gente discute é o que eles encontraram: oásis antárticos, regiões com temperatura positiva, lagos de água líquida e ausência de neve mesmo no interior do continente. Esses oásis existem de fato, são documentados pela ciência e levantam a mesma questão sobre geotermia e ambientes preservados abaixo do gelo. A expedição nazista durou meses. Os dados coletados nunca foram totalmente divulgados. E em 1947, quando Byrd partiu com sua frota de guerra, parte do briefing da missão envolvia investigar exatamente a área que os nazistas tinham reivindicado. Voltamos então à Operação High Jump. Os documentos desclassificados confirmam. A missão tinha componente militar explícito. Não era apenas ciência. Havia previsão de confronto. 8 semanas depois da partida, a esquadra voltou. Byrd retornou com relatos de perdas de aeronaves em circunstâncias não explicadas por clima ou falha mecânica. Em março de 1947, ele concedeu uma entrevista ao jornal chileno El Mercúrio. O jornal existe. A edição está arquivada. Na entrevista, Byrd descreveu ter encontrado objetos voadores com capacidade de ir de polo a polo em velocidades que nenhuma aeronave da época podia alcançar. E alertou que os Estados Unidos poderiam ser atacados por forças vindas dos polos. Byrd não era um civil sensacionalista. Era contra-almirante condecorado, com 4 décadas de serviço e 2 expedições anteriores à Antártida. Esse homem sabia distinguir o que estava vendo. E então há o que os satélites modernos mostram. No sul do continente antártico, imagens de satélite revelam formações geométricas, que geólogos chamam de nunataks, montanhas expostas pelo gelo. Algumas dessas formações têm ângulos e simetrias que geólogos explicam como erosão natural. A discussão sobre o quanto erosão explica e o quanto não explica ainda não está encerrada. Mais relevante é a anomalia de Wilkes Land, uma formação circular de 480 quilômetros de diâmetro, detectada por gravimetria sob o gelo da Antártida Oriental, com uma depressão central de 2,5 quilômetros. A explicação oficial é que é uma cratera de impacto, possivelmente a maior já detectada na Terra, mas a datação e a origem do impacto ainda são debatidas. E sob o gelo existe ainda o Lago Vostok, do tamanho do Lago Ontário, isolado do mundo externo por pelo menos 15 milhões de anos, coberto por 4 quilômetros de gelo. Quando pesquisadores russos perfuraram e coletaram as primeiras amostras de água do lago em 2012, os laboratórios encontraram DNA de organismos completamente não catalogados pela ciência. Formas de vida desconhecidas, preservadas num ambiente que nenhum evento externo tocou desde antes do surgimento do ser humano moderno. Se um único lago isolado preservou vida não catalogada, o que uma costa inteira congelada de repente preservaria? Esse continente tem 14 milhões de quilômetros quadrados, e 90% do que está abaixo do gelo nunca foi alcançado por nenhuma sonda, perfuração ou exploração. O que a Antártida esconde não é especulação. É uma questão de geometria e tempo. Se existiu uma civilização com tecnologia suficiente para mapear continentes, navegar antes do que a história registra e construir os monumentos impossíveis que discutimos antes, ela viveu em costas que hoje estão submersas ou cobertas de gelo. A Antártida não é apenas o Polo Sul. É o maior arquivo arqueológico potencial do planeta. Intocado, congelado, esperando. A Antártida guarda o passado congelado. O oceano guarda o passado afogado. E ambos apontam para a mesma conclusão.